Olá pessoal, eu sou Hélida. E eu sou a Cristiane. E o tema de hoje é comunicação. E aí, você sabe se comunicar? Você sabe quais são os elementos essenciais para uma boa comunicação? E outra, você já ouviu falar de uma coisa bem legal que está por aí, que é a comunicação não violenta? Pois é, a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo, que vai ser muito legal, né, dona Cris? Vai, porque é um assunto que está em alta, né? A gente precisa muito falar sobre comunicação. A propósito, eu quero deixar claro que eu estou aqui só como enfeite, fazendo papel de planta, porque a dona Cris é especialista no assunto, minha referência nesse tema, é uma estudiosa da comunicação, né, dona Cris? Fala aí pro pessoal da sua expertise. Eu gosto bastante do tema, trabalho em disciplinas aqui na instituição sobre esse tema, já escrevi um livro sobre comunicação organizacional e busco, né, deixar claro para as pessoas, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas o quanto elas devem se preocupar com a comunicação, o quanto ela influencia a nossa vida, as nossas relações, tanto pessoais quanto de trabalho, porque elas influenciam de uma maneira gigantesca, né? Costumamos trabalhar bastante a questão da comunicação organizacional mesmo, né? Mas a comunicação dentro das organizações, ela é baseada em relações, né? Então, a gente vai, de qualquer forma, a gente se baseia em relações entre as pessoas, né? Quem está se comunicando, quem está ouvindo, o fato da escuta, né? De você realmente ouvir também, porque quando a gente fala de comunicação, a gente costuma dizer a forma como se fala, não, é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Inclusive, a questão do ouvir, né, o outro, da escuta, é realmente fundamental para uma boa comunicação. Né? Então, vamos discutir o conceito, né? Assim, quando a gente fala em comunicação, a própria literatura traz para a gente que comunicação é algo muito simples. É você transmitir, simples assim, a definição é simples, mas o processo que é complexo. O ato de se comunicar nada mais é do que você transmitir informações, né? De um emissor para um receptor. Ou seja, eu vou trazer, falar, assim, comunicar mesmo, transmitir algo que eu quero expor para a Cris e ela vai ouvir isso. Só que a dificuldade desse processo é que não é só eu falo. Eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo, controle sobre o que eu falo, mas eu não consigo muito controlar a maneira como a Cris vai receber isso. Exatamente. Porque a maneira como ela recebe depende da pessoa que ela é, do contexto que ela está, da visão, né, de mundo que ela tem. E sem contar que entre mim e ela existem os famosos ruídos, as barreiras de comunicação que podem atrapalhar esse processo. Né? Sim. Coisas bem básicas do tipo diferenças de idioma, diferenças de regiões, né? Quantas vezes a gente vivencia isso, né? Pessoas de diferentes regiões do país que falam usam a mesma expressão para coisas diferentes. Sim. Então a gente gosta de brincar, vou brincar, da caturra. Da caturra. A gente tem essa piada interna aqui entre nós, porque eu sou de Belo Horizonte e atualmente estamos em Uberaba, né? E lá em Belo Horizonte a gente tem o costume de chamar a banana caturra. Eu não tinha nunca ouvido essa expressão, tá? E quando eu mudei pra cá, eu ia pro Sacolão procurando banana caturra e descobri que aqui em Uberaba é a banana nanica, né? Então, assim, coisas simples, né? Que às vezes atrapalham, dificultam a comunicação, porque eu tô falando de uma coisa querendo dizer, né? Sim. Às vezes a gente tá falando da mesma coisa com termos diferentes, né? E isso atrapalha a comunicação entre as pessoas. Por isso que é tão, assim, especial, né? Por isso que é tão bacana a gente falar sobre comunicação, entender como funciona, né? A Elia trouxe muito bem o conceito, né? Porque realmente, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em partilha. Você vai partilhar com o outro algo, né? Mas para que haja partilha, é preciso que haja essa relação, né? Porque a comunicação é uma via de mão dupla. Não é só eu aqui estou me comunicando e pronto, né? Então, assim, existe eu aqui e você, nesse momento, como o receptor dessa mensagem que eu estou enviando, né? Então, é uma relação que precisa acontecer, essa troca precisa acontecer, essa partilha precisa acontecer, né? Porque a partir do momento que eu falo, essa minha mensagem, ela passa por um canal, você recebe, interpreta essa mensagem, certo?
E aí, a partir do momento que você interpreta, você me devolve em forma de retroação ou, melhor dizendo, feedback, que a gente conhece mais essa expressão, não é? Já que a gente está falando de expressões, feedback, que é também uma ferramenta fundamental na nossa vida, dentro das organizações, né? Que é uma espécie de comunicação, certo? Então, dentre essa troca que a gente estabelece, a gente precisa tomar cuidados, como a própria Elida disse, com relação aos ruídos. Esses ruídos podem partir de mim enquanto emissor, podem partir de você enquanto receptor, né? E também podem acontecer no canal, né? Nesse canal em que passa a mensagem, que sai até chegar até você, né? E dentro das empresas, um dos grandes problemas das empresas são os ruídos, né? Porque as empresas, a partir do momento que elas não têm uma cultura organizacional baseada no valor à comunicação, que elas não se preocupem em criar canais adequados para a comunicação e tratam o canal como uma ferramenta que a empresa utiliza para se comunicar adequadamente com seus diferentes públicos, certo? Porque tem uma intencionalidade quando a empresa ela precisa conversar com o seu público, seja interno, seja externo, e aí existem vários tipos de comunicação organizacional, inclusive, mas depois a gente fala mais sobre esse assunto. Então, a partir do momento que a empresa cria esses canais, se esses canais são adequados, né, eu digo, um exemplo de canal hoje seria, dentro de uma empresa, um canal oficial seria o e-mail, né, o e-mail corporativo, é um canal oficial. Mas existe um canal que todo mundo conhece muito bem também, né, que é o nosso famoso rádio peão, né, a famosa rádio peão aí que acontece. Né? A rádio peão de todo é ruim? Não, não é. Porque ela é um canal não oficial, né? Um canal que a gente trata como informal, que tem o seu valor, mas ela só é prejudicial a partir do momento que ela se sobrepõe à comunicação oficial. Ou seja, ela funciona mais do que a comunicação oficial. Certo? Por isso que a empresa precisa tomar essas preocupações. E aí, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os tipos de comunicação básicos para a gente falar nos nossos relacionamentos e na nossa vida, né? Que é a comunicação verbal e a não verbal. Né? Eu, por exemplo, gente, vocês veem, né? Eu falo muito com as minhas mãos. Se eu prender as minhas mãos, nossa, não sai nada. Eu realmente converso muito com as mãos. Então, é uma expressão não verbal. A Elida conversa menos com as mãos, né, Elida? Não sei não, tô aqui quietinha aqui por enquanto. Depende do contexto. Da empolgação, né? Porque Sim. As emoções influenciam na comunicação também, né? Demais. Quando a gente tá mais feliz, mais triste, eu acho que essa é uma influência, é uma barreira também que a gente precisa estar atento, né? Sim, com certeza. Mas quando você começou a falar, né, dos tipos de comunicação verbal e não verbal, eu acho tão interessante esses estudos da comunicação não verbal, né? Tem um livro clássico, O Corpo Fala, né? Sim, sim. Fica até como uma indicação. Eu ficava muito com o pé atrás com esse livro, porque parece que você é um robozinho, que você não pode fazer isso, você está querendo dizer isso, não pode fazer isso, você está querendo dizer aquilo. Mas como que é interessante, se você lê ele de uma maneira mais assim global, tentando trazer a mensagem, assim, como que é isso mesmo, né? O corpo da gente fala, e muitas das vezes a gente está dizendo uma coisa, mas o nosso corpo está trazendo outra mensagem, né? Então, e a incoerência da mensagem e a importância de você reconhecer a influência desses aspectos no seu discurso, na sua mensagem, e alinhar isso tudo, né? Quando a gente faz estudos, por exemplo, de treinamento, né, de preparação a uma apresentação em público, para você ficar menos tímido, saber se expor, oratório, a gente traz esse alinhamento, né, da imagem que eu tenho. Hoje em dia tem um estudo até das cores, né, a influência das cores naquela, né, como as pessoas vão me perceber a partir da minha postura, a partir do que eu digo, porque eu não digo só as palavras, eu digo a partir dos gestos, do que eu visto, de como eu me posiciono. E isso tudo tá dentro do grupo do não verbal. Sim, né? Sim. Porque o não verbal, ele corrobora ou não para o que o verbal está dizendo, né? Então, precisa estar alinhado realmente, né? A forma como você se posiciona, né? Então, é uma linguagem que não é só a linguagem verbal, não é só o que você está dizendo. É muito mais como você está se comportando, né? Então, assim, a gente tem até uma fala muito interessante
quando a gente fala de organizações, né, que a gente é contratado muito pelas nossas habilidades, pelas nossas competências, mas a gente é muitas vezes demitido pelo nosso comportamento. E quando a gente fala em comportamento, a gente fala muito em comunicação. Porque a gente costuma dizer que o nosso comportamento diz muito mais, né, do que a gente está falando. Né? Então, a gente segue muito mais pelo exemplo, pelo comportamento do outro, do que necessariamente pelo que o outro está dizendo. Então, a gente precisa ter esse alinhamento realmente, né, do que eu falo, da minha postura, né, de como eu me posiciono, de como eu falo com as pessoas, né, de como, se a minha comunicação é assertiva ou não, se ela é uma comunicação mais agressiva ou não, e a gente já está começando a introduzir a questão da comunicação não violenta, tão bem falada, tão bem trazida por Marshall, né, que é um estudioso da área, e ele que trouxe esse termo de comunicação não violenta. Né? Não é apenas você não ser agressivo no que você está dizendo, mas é muito mais você ser coerente. Né? Acho que a questão da coerência, né, do equilíbrio, e aí do respeito, né, para com o outro. Porque de pensar, né, no que você está realmente dizendo, né, e por que você está dizendo. Eu gosto muito de pensar que existem diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa. Né? A gente pode fazer um pedido para uma pessoa gritando, né, que a entonação Sim. da voz conta muito, com um aspecto muito mais agressivo, enquanto eu posso dizer a mesma coisa com palavras mais generosas, né, realmente dizendo da nossa necessidade, fazendo um pedido para a pessoa, porque a gente precisa entender que a gente está convivendo, né, e que nós somos iguais. Por que me dá o direito de falar de uma maneira mais agressiva para outra pessoa? Né? Será que eu sou tão superior a ela assim? Então, acho que a gente precisa muito refletir. Eu acho que vale até um alto exercício, né? De você pensar mesmo, como que você costuma se comunicar com as outras pessoas? Como que é a sua postura, a sua atitude? Você costuma gritar, você costuma se fechar? Né? Isso tem te feito mal ou não? Enfim, quais medidas você pode fazer para realmente buscar uma comunicação mais efetiva, né? Sim. E a via da comunicação não violenta é uma excelente via para isso, porque ela traz uma técnica, né? Eu achei eu não sou uma estudiosa igual a Cris, então eu tive que lutar mais aqui para dar conta dessa conversa, né? Mas ao longo dos meus estudos, eu achei tão legal porque ela apresenta uma técnica, né? Sim, uma técnica que você pode, de fato, usar no seu dia a dia para se comunicar de uma maneira não violenta. Porque é bacana o Marshall trazer essas técnicas, né? Porque às vezes fica muito solto, né? Tudo bem, é fazer isso, mas como que a gente faz? Como que eu faço, de fato, né? De fato, uma forma prática de você entender como que faz. Então, isso é bacana. Porque o Marshall, quando ele fala da comunicação não violenta, o objetivo dele que eu achei muito bacana também é construir pontes ao invés de muros, né? Porque os muros, eles são construídos a partir da nossa forma de se comunicar, né? Tanto você pode, como a Elida falou, você proporciona a forma como você fala, proporciona que você construa pontes ou proporciona que você construa muros. Então, depende da forma como você está falando, e aí entra toda aquela questão não verbal mesmo, que é a postura, o posicionamento, né, o que você está vestindo, inclusive, também a forma como você fala, a entonação da sua voz, né, o seu olhar. Né, é muito, quando a gente fala em conversar com o outro, o quanto é importante você olhar nos olhos da outra pessoa. Né, isso traz segurança para outra pessoa. Né, então, você precisa tanto falar, quando você está sendo o emissor da mensagem, você olhar nos olhos da pessoa, quanto quando você está sendo o receptor, né? De você também olhar para a pessoa para ver, até entender essas expressões, se elas estão corroborando ou não com o que a pessoa está dizendo a você, né? Então, é uma forma de interpretar também, né? Essa e observação é uma dica tão simples, né? Agora você falando, e realmente eu já tive a oportunidade, eu acredito que vocês também, de conversar com alguma pessoa que fica assim, sabe, olhando para o contexto, olhando para o ambiente, e não olha para você, né? Dá uma aflição, não dá, Cris? Dá. Tanto que o fato de olhar mesmo te traz uma sensação de que a pessoa realmente está prestando atenção, realmente está aberta para o que você está dizendo, né? Está ouvindo, né? Porque a importância do ouvir também, né? Sim. Ouvir para você, de fato, entender, compreender mesmo, ter uma resposta à altura, né? Exatamente.
exatamente, a gente precisa disso. E assim, quando a gente fala da comunicação não violenta, né, quando o Márcio traz, ele fala também, é trazida como comunicação compassiva, né, é uma forma também de ver a comunicação não violenta, e ele traz como características quando você realmente está consciente do que você está se comunicando, do que você está sentindo, da questão da empatia, que é muito forte na comunicação não violenta, né? Você realmente estar tanto consciente das suas necessidades na hora que você está se comunicando, quanto da necessidade do outro, né? Para realmente interpretar e ver o que você está falando. Será que o que você está falando realmente tá sendo interpretado da maneira como você quer? Né? Então, é se comunicar com mais cuidado, eu diria, né? De uma maneira geral. Porque a comunicação, ela influencia muito, ela prejudica muito quando você não sabe se comunicar, né? Então, assim, esse cuidado, porque é através da comunicação que a gente constrói relações, tanto pessoais quanto profissionais. E a gente precisa de relações saudáveis, né? Então, para ter uma relação saudável, é preciso que a comunicação seja uma comunicação saudável, adequada, feita da maneira correta, né? Eu não digo a vocês que assim a gente consegue 100% do tempo ter uma comunicação clara, né? Nem sempre, porque às vezes as emoções dificultam, né? Que a gente realmente se comunique de uma maneira mais adequada. Mas é importante que, pelo menos na grande maioria do tempo, você consiga ter, eu diria, emocionalmente, né, uma inteligência emocional suficiente para que você consiga ali equilibrar as suas emoções para poder se comunicar de uma maneira adequada, de uma maneira não violenta, certo? Inclusive, a comunicação é tão importante que só nessa fala que a Cris fez agora, me fez fazer pontes com diferentes vídeos que a gente já criou, que você, inclusive, se tiver curiosidade e interesse, pode pesquisar aí. Tanto o vídeo sobre saúde mental, né? Como que saber se comunicar é importante para a nossa saúde mental, né? No reconhecimento, na identidade, na relação com o outro. Muito legal isso. Uhum. A questão que a gente fez do vídeo de inteligência emocional também, para reconhecer as nossas emoções e as emoções do outro. E também sobre a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, né? O impacto do não comunicar-se adequadamente, o que isso pode gerar, né? Em termos de redes sociais, a repercussão disso, né? Muito legal, muito legal. Exatamente. Como que é a base, tomar né? Cuidado. Então, olha a comunicação, onde é que ela está, né? Por isso que a gente fala assim, nossa, mas a empresa, quando se trata de empresa, ela se preocupa muito com a estrutura, né? Com a máquina, com ter o equipamento adequado, o TIista, mas ela não se preocupa necessariamente com algo que está meio que implícito, né? Mas é fundamental para que as empresas, porque assim, um gestor, por exemplo, ele passa 90% do tempo dele dentro de uma organização se comunicando. Imagine se ele não sabe se comunicar, o impacto disso, né? A gente falou sobre conflitos, né? Tem vídeos aí que a gente fala sobre conflitos. Imagine, né, o quanto de conflitos poderiam ser evitados se a gente tivesse uma comunicação menos violenta, uma comunicação mais assertiva, né? Se a gente trabalhasse um pouquinho mais a nossa escuta, realmente, né? O ouvir realmente o outro, né? A questão da empatia. Então, são assuntos que permeiam, né? As nossas relações, a nossa vida. Então, a gente precisa conversar sobre isso e precisa prestar atenção nisso, né? Vamos para os 4 pilares, então. Vamos daqui. Que a Elida até já começou, né? Falar um pouquinho sobre os 4 pilares da comunicação não violenta, né? Que o primeiro é a observação, né? E é observar sem julgar, né? O quanto é importante que você realmente observe, experimenta, né? Observe alguém ou alguém falando com você, mas sem julgar, né? Porque isso é fundamental para que você construa uma relação mais saudável. Porque o julgamento é seu, né? O sentimento é seu, o julgamento é seu, então é a partir das suas crenças, das suas convicções, né? E aí você precisa respeitar o outro, né? Eu acho que é muito olhar o problema e não a pessoa, porque a gente tende na hora ali da situação, né? A gente tende a
levar a conversa para ofender a pessoa que fez algo com você, né? E esquecendo de fato o que é o problema. É aquela coisa, você está discutindo, briga de casal tem muito isso, né? Você começa a discutir por causa de uma coisinha, na hora que você vê, você nem sabe mais qual foi o motivo dele da briga, porque você já se perdeu tanto acusando coisas, né? Principalmente coisas que aconteceram lá no passado, que você está retomando, e aí no final você perde o sentido, né? Então a importância de realmente se atentar ao fato, né? Sem julgamentos, observar a situação sem julgar a pessoa, enfim, né? Levar para outro lado. Mas nessas questões, assim, aí vem para o outro pilar, que é o sentimento. Sentimento. Né? É quando você se preocupa em ter uma comunicação não violenta, a questão do sentimento é você falar, né, se posicionar, se expressar com honestidade, né, o que acontece. Muito que a Elida falou. É você se preocupar com o problema, com o que está te motivando a levar àquela conversa e tudo mais, né? Não ficar aí preocupado com outras coisas ou confundir os sentimentos, enfim. Isso acaba tendo um problema. Mas é legal também reconhecer que você, de certa maneira, está ofendido, né? Porque às vezes a gente tende a abafar as nossas emoções, a não falar muito delas, né? Mas às vezes a pessoa fez algo, que é aquilo que você observou, que de fato te deixou chateado, né? Então você pode falar, ô fulano, eu tô vendo aqui que você não fez a tarefa de casa, eu fiquei tão chateada enquanto mãe, né? Será que, né, você não poderia se dedicar mais e fazer a tarefa de casa, né? Eu acho que não simplesmente, você não fez a tarefa de casa de novo, mas você não é um preguiçoso, não é isso, né? Inclusive você está trazendo já algumas dicas, né? Que a comunicação não violenta defende. Da gente evitar usar palavras negativas, como o não, nunca, né? Então, eu falo assim, por que você não fez isso, né? Ao invés disso, você dizer, eu gostaria que você fizesse isso. Seria importante para mim que você tivesse feito isso, né? Então, assim, olha como muda, né? E muda a forma como a outra também sente, recebe o que você está dizendo. Que isso é mesmo, você pode despertar resistência na pessoa que logo vai querer se defender, ou não, né? A pessoa pode se abrir e realmente pensar, não, será que faz sentido isso que ela está me pedindo, né? Então vai muito disso também. Sim, aí a pessoa não tem aquela questão da resistência, né? Porque o não, uma palavra negativa, ela já trava, né? Já traz essa conotação aí. E aí o próximo pilar é a necessidade, né? De você identificar as suas necessidades, as suas dores e do outro também, tá? Não é só a sua, não. É a sua e a do outro. Aí vem a questão de novo, empatia, palavrinha mágica, né? Que é fundamental para que a gente entenda qual é a necessidade do outro. O que eu estou querendo primeiro, né? Quando eu estou me comunicando, qual é a minha necessidade? O que eu quero passar? Né? Isso precisa estar claro para mim. Porque muitas vezes não está claro para a gente, e aí a gente acaba gerando um conflito por conta disso, né? Não está claro, mas aí você começa a falar, você, por exemplo, numa situação dentro do ambiente de trabalho, você começa a questionar, né? Sem saber necessariamente por quê, o que está, né? Qual é a sua necessidade com aquilo? Tá bom, o que você quer? Né? Muitas vezes a pessoa queria só reclamar, né? Não queria necessariamente nada. Né? Então, assim, a gente precisa repensar nisso. Por isso que, quando você for pedir algo, né, entenda essa necessidade e realmente já, se possível, traga uma solução. Né? Tá bom, eu quero isso. Né? Porque que já verbalizar, né? Que já é o pedido. Que é o último pilar. Que é realmente você objetivar, né? O que você precisa, que de fato a pessoa faça, entenda e execute, né? Porque a gente fica muito nessa questão da expectativa, né? De que o outro vai adivinhar o que você... Mas o óbvio não existe. Precisa ser dito. O óbvio muitas vezes precisa ser dito. Muitas vezes. Então, só para resumir aqui os 4 pilares, né? A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Eu gostaria até de trazer um exemplo, me perdoe que eu vou ler, mas é porque eu achei tão legal, assim, nesse exemplo aqui que eu encontrei, ela fala o seguinte, assim, Joana, imagine que você deve ter motivos para ter chegado atrasada 3 vezes nessa semana. Ou seja, pelo visto é um gestor, né, falando com a sua funcionária, de que ele tem observado os atrasos que ela tem
cometido nos últimos tempos, né? Então, quando ele fala que viu 3 vezes esse atraso, é a questão da observação. Aí depois ele fala assim, mas eu fiquei chateado, que é o sentimento, então ele não deixa de dizer como que ele se sentiu em relação àquela situação, e aí então ele parte para a necessidade, porque necessito que chegue no horário para que não haja atraso nas entregas e comprometimento com as vendas. E por último ele parte para o pedido. Gostaria que você se organizasse a fim de chegar no horário. Então, eu achei tão assim, né? Se a gente realmente pensar... Claro que não vai ser algo mecânico. Eu acho que, na verdade, é um exercício, né, Cris? É um exercício. Conforme a gente vai fazendo e aplicando essa técnica no dia a dia, a gente vai melhorando o processo e aprendendo a se comunicar melhor, Sim, né? sim. Pode ser que no início não dê tão certo, porque realmente é um desafio aprender a se comunicar dessa maneira, mas é tão diferenciado quando a gente consegue se comunicar assim, né? De uma maneira mais respeitosa, mais empática. E essa é a nossa dica, E a né? gente vai trazendo para o dia a dia mesmo, né? Você falou uma coisa muito interessante, muito bacana de ser dita mesmo, que é uma construção, né? A gente vai aprendendo, né? Não é da noite para o dia. A partir de hoje, então, eu vou somente me comunicar de uma maneira não violenta. Não vai ser assim. A gente não tem vai nossas ser fragilidades, assim. né? Exatamente. Depende do momento, do contexto, dos seus sentimentos, enfim. Né? A gente precisa... se policiar, lógico, né? Tomar esses cuidados, pensar antes, mas nem sempre isso acontece. Então, também é não ficar falando, nossa, por que eu fiz isso? Enfim, né? A gente precisa construir isso, né? Porque vai chegar um momento que isso vai fazer parte do dia a dia, que vai ficar muito mais fácil, né? Para a gente utilizar esse tipo de linguagem, né? Bom, claro que tem inúmeras vantagens, né, da gente se comunicar de uma maneira não violenta, né? Uma delas é a empatia. Lógico, a partir do momento que você tem empatia, você se comunica com empatia, você consegue ter relações melhores, mais saudáveis, né? E você também se sente melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Também tem a questão da escuta, né? Ele tem que o aprender a escutar, aprender a ouvir de verdade o que o outro está dizendo para você. Isso a gente pode pensar tanto nas nossas relações pessoais quanto no ambiente de trabalho. Se a gente levar isso para o ambiente de trabalho, a gente pensa em momentos de feedback, né, que são momentos tensos, eu diria, né, porque não é fácil nem você dar feedback, nem você receber feedback. Mas é uma ferramenta fundamental, em que a gente precisa aprender a trabalhar com feedback, né? Então, assim, tanto o cuidado em você dar esse feedback, né, com uma linguagem assertiva, não violenta, quanto você aprender a ouvir e receber, né, esse feedback, certo? Tem mais dicas. Então, como que a gente pode identificar uma comunicação não agressiva, agressiva, desculpa. Como que a gente identifica uma pessoa que se comunica porque às vezes as de uma pessoas maneira estão se violenta? perguntando, será que eu estou me comunicando de uma maneira não violenta ou violenta, né? Então, alguns indícios para você pensar sobre si mesmo, né? O tom de voz que você usa, né? Se você fala de uma maneira mais gritada, com um tom muito alto, as palavras que você usa, né? Palavrões, palavras, né? De baixo escalão. Evitar palavras com tons negativos. Com tons negativos, né? Não interromper as pessoas toda hora, né? Dar a chance da palavra e para que ela também se expresse, né? Para que não só vigore aquilo que você queira dizer, né? Demorar muito para passar a palavra, só você quer falar e não dar espaço para outros, também é uma maneira violenta de se comunicar, né? Usar sarcasmo, ironia, piadinhas para diminuir o outro, né? Isso também, infelizmente, é muito comum. É muito comum. E é uma maneira violenta. Ou, às vezes, até intencionalmente você tentar atrapalhar o outro a falar, né? Tipo, né? Igual a criança, né? Eu sou dono da bola e ninguém joga, né? Então, eu quero falar, se eu não falo, ninguém fala. Então, é realmente você pensar sobre isso, né? De você tem um espaço, mas o outro também tem, né? E para a gente estabelecer um diálogo saudável, é você realmente se posicionar de uma maneira empática, né? Evitar julgamentos de certo e errado, né? Considerando que o certo e errado para você
né, tem um padrão, do outro são outros padrões, né? Cada um tem suas crenças, seus valores, enfim, que precisam ser respeitados. Então, a gente precisa, e você precisa tomar esses cuidados na hora de conversar com a pessoa, porque, como a Elida disse lá no início do nosso vídeo, você pode dizer qualquer coisa para uma pessoa, mas vai depender muito da maneira como você vai falar. Né? Essa é uma dica fundamental. A maneira como você vai dizer algo a alguém, evitando sempre a questão pessoal, as comparações, né? Porque isso é muito prejudicial, certo? Certíssimo. Uma verdadeira aula aqui, pessoal. Aprendi demais também com essa criatura aqui. Muito obrigada, Cris. Oxe, eu que agradeço a parceria de sempre, né? E eu espero ter contribuído, né, de alguma maneira, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre comunicação. É claro que a gente tem muita coisa ainda para dizer sobre comunicação, né? Mas a gente vai fazer outros vídeos, nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também sobre comunicação não violenta, né? Se vocês apliquem, né? Olha, lembrando que tem aquele, né, os pilares direitinho, né? Vejam o livro, né? Leiam o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta. Ele é a referência sobre o assunto, né? Então, tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento, para o seu aprendizado aí sobre comunicação, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Curtam o nosso vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal. Manda ver. Manda ver. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.